Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Tuian Linhares, da Biotrainer, e a gente vai falar hoje sobre variabilidade da frequência cardíaca. Para você que é profissional, terapeuta, psicólogo, profissional de saúde, educação ou desenvolvimento humano, esse é um indicador que pode fazer total diferença na sua prática clínica e nos resultados que os seus clientes e pacientes conseguem obter. Eu vou compartilhar aqui alguns slides para explicar para vocês detalhadamente o que é essa tal de variabilidade da frequência cardíaca e por que ela é importante. O que a gente tem aqui é um diagrama mostrando batimentos cardíacos. Então, cada vez que a gente tem esse pico mais alto aqui, a gente tem um batimento. Na verdade, essa estrutura complexa toda aqui, né? PQRST, tudo isso aqui são sinais elétricos enviados pelo coração que podem ser medidos toda vez que o coração bate. Então, aqui teve um batimento cardíaco, aqui teve outro. E a gente tem esse ponto mais alto aqui do sinal elétrico emitido pelo coração, que é um ponto chamado R. O que a gente faz, então, é medir o intervalo entre dois pulsos R consecutivos. Então, o coração bateu uma vez aqui, bateu outra vez aqui, e a gente consegue medir quanto tempo passou entre um batimento e outro. E se a gente faz isso para uma sequência de batimentos, um detalhe que a gente vai observar é que esse valor não é fixo, não é constante, ele fica mudando. E ao contrário do que muita gente pensa, um coração que reflete um sistema nervoso saudável não é um coração que fica batendo igualzinho o tempo todo. Pelo contrário, é um coração que tem bastante variabilidade nesse intervalo. Algumas vezes o coração bate mais rápido, outras vezes ele bate mais devagar. Isso aqui está acontecendo controlado diretamente pelo nosso sistema nervoso autônomo. Então, quando existe essa variabilidade, isso é um sinal de um sistema nervoso que é adaptável, flexível, capaz de enfrentar situações diversas no dia a dia. Porque a gente tem medidas variáveis entre os batimentos cardíacos. Quando a gente pega essas medidas, a gente consegue transformar isso em um gráfico, mostrando, momento a momento, como está variando a frequência cardíaca de uma pessoa. E por que isso daqui é importante? Porque existem inúmeros estudos mostrando que a forma como a frequência cardíaca varia tem tudo a ver com o estado emocional e o estado fisiológico de uma pessoa. Então, quando a gente pega esse gráfico aqui mostrando essa variação bonitinha, né, a frequência cardíaca aumentando, diminuindo de forma bastante estável, regular, previsível, isso daqui é um sinal de um sistema nervoso saudável, uma pessoa se sentindo bem, uma pessoa tranquila, uma pessoa saudável. Por outro lado, quando existe uma carga de estresse sobre o sistema nervoso, o que a gente vai ter é esse gráfico bem menos bonitinho, né? Então, é um gráfico mais irregular, que não tem movimentos muito claros, muito nítidos. Isso daqui é um gráfico que sinaliza um estado de estresse na fisiologia dessa pessoa. Então, a gente consegue ver nitidamente, quando a gente mede a variabilidade da frequência cardíaca, se esse organismo, né, esse corpo que está sendo medido ali, ele é um corpo que está num estado funcional de altos recursos, num estado mental adequado, ou se ele está completamente tomado pelo estresse. E qual que é o problema do estresse? O estresse, na verdade, é muito positivo, a gente precisa do estresse no dia a dia para fazer as coisas que a gente tem que fazer, para sair da cama de manhã, para fazer qualquer tarefa que envolva um raciocínio mais intenso, tomada de decisão. O grande problema é que hoje em dia a gente vê muitas pessoas que estão no estado de estresse, mas que não conseguem sair dele, mesmo quando o ambiente está tranquilo, mesmo quando as circunstâncias não têm nenhum tipo de demanda específico, a pessoa continua ali com o sistema de estresse ativado. Muitas vezes, esse estresse vem de forma silenciosa. Talvez a pessoa não esteja se sentindo estressada, mas quando a gente vai medir, a gente consegue ver muitas vezes
sinais que o corpo está nos dando, sinais que o corpo está produzindo, que mostram a realidade sobre ele, muitas vezes num nível que vai além daquilo que pode ser percebido conscientemente. E por que isso? Porque por trás dos batimentos cardíacos existe o nosso sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é um sistema que controla todos os processos involuntários do nosso corpo. E ele tem duas grandes divisões, a divisão simpática e a divisão parasimpática. O sistema simpático é conhecido como o sistema do estresse, ou sistema de luta ou fuga, como muita gente costuma chamar ele. Quando o sistema simpático está ativado, está dominando, isso vai preparar o corpo para um momento de estresse. O corpo vai ficar com a pupila dilatada para enxergar melhor, os batimentos cardíacos ficam acelerados, a digestão é inibida, tudo isso para preparar o corpo, né? E aí acontece também mudanças na circulação sanguínea, o sangue vai começar a se concentrar mais nas extremidades, né? Nos braços e nas pernas, preparando a pessoa realmente para lutar ou fugir. O sistema parasimpático, por outro lado, é um sistema de relaxamento, recuperação, regeneração. É quando o corpo vai fazer a manutenção dele, vai se recuperar do estresse. Quando a gente está com o parasimpático dominante, o corpo relaxa, o corpo fica tranquilo, a mente se acalma. E os processos internos do corpo ali, digestão, produção hormonal, tudo isso começa a funcionar de maneira a promover a recuperação desse corpo. Esses dois sistemas ficam atuando o tempo todo, mas às vezes de forma ordenada, sincronizada, outras vezes de forma disfuncional. O que que acontece quando a gente tem os dois sistemas mandando comandos para o coração ao mesmo tempo? Se eles não coordenam a forma como eles vão enviar os comandos para o coração e para o corpo todo, né? Se o simpático e o parasimpático não conversam entre eles, a gente vai ter um gráfico desse tipo, quando o sistema nervoso autônomo não está conseguindo ficar bem regulado. Por outro lado, quando nós estamos com uma boa capacidade de autorregulação, uma boa capacidade de gestão do estresse, a gente vai ter um equilíbrio e um grau de sincronia maior, ou, para usar um termo que a gente usa bastante aqui no biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, havendo uma coerência entre o simpático e o parasimpático. Isso gera esse gráfico que é sinal de um estado psicofisiológico altamente funcional. Ou seja, pelo coração, a gente consegue medir aquilo que acontece no sistema nervoso. Quando a gente fala, então, de variabilidade da frequência cardíaca, isso não tem a ver só com o coração, ele mesmo ali sozinho. A gente está falando aqui de todo um sistema nervoso que coordena o que acontece no nosso corpo, como a gente sente emoções, como a gente se concentra ou deixa de se concentrar. E a variabilidade da frequência cardíaca, como eu falei, é um marcador de saúde bastante importante, tá? Ele mede a saúde, emocional e fisiológica de uma pessoa. Se a variabilidade da frequência cardíaca é baixa, isso pode estar associado a uma série de sinais que não são positivos, tá? Sinais negativos ali e sintomas negativos que podem surgir como consequência disso. Baixa variabilidade da frequência cardíaca está associada a quadros de depressão, ansiedade, dificuldade na autorregulação, problemas comportamentais, dificuldade para controlar o fluxo de pensamentos, inflamação no corpo e toda uma série de problemas de saúde. Inclusive, em relação à diabetes, né, que aparece aqui nessa lista, um detalhe muito importante é que a análise da variabilidade da frequência cardíaca, ela permite muitas vezes prever quadros de diabetes antes até que eles estejam realmente instalados ali no corpo. Tá? Existe um poder preditor muito grande quando a gente analisa a variabilidade da frequência cardíaca. Ela consegue também predizer adoecimento até antes que os sintomas comecem a aparecer.
Pessoas com depressão quase sempre vão ter uma baixa variabilidade da frequência cardíaca e a gente consegue, então, saber sobre esse estado emocional com bastante precisão, de forma bastante objetiva, quando a gente analisa a variabilidade da frequência cardíaca. Por outro lado, se a baixa variabilidade está associada a todos esses problemas e sintomas, quando a gente tem uma alta variabilidade da frequência cardíaca, a gente tem o contrário, alto desempenho, uma boa capacidade de performar bem, de regular bem as emoções. Então, a alta variabilidade da frequência cardíaca está associada à capacidade cognitiva, boa capacidade para desempenhar funções executivas, melhor tomada de decisão, preparo físico melhor, regulação emocional, tempo de reação menor. Ou seja, a variabilidade da frequência cardíaca é um grande marcador do desempenho, da capacidade de gerenciar as emoções. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, mas como que eu faço para medir isso? Existem formas de medir isso. E existem formas bastante fáceis e acessíveis de medir isso, que podem ser usadas no consultório, na clínica, no trabalho com os clientes e pacientes. E isso são assuntos para outros vídeos que a gente vai postar aqui no canal. Se você tem interesse nesse assunto, já curte o vídeo aqui, já deixa o seu like no vídeo, né? E se inscreve no canal para você não perder nenhum dos vídeos dessa série sobre biofeedback e variabilidade da frequência cardíaca. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.